Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre as EDOs de primeira ordem, ou seja, as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, especificamente falando aqui das separáveis. A gente vai mostrar como a gente identifica se um EDO é separável ou não, e depois a gente só vai aplicar as técnicas de integração. Ou seja, a gente utiliza o que aprende em cálculo 1 para poder resolver EDOs separáveis. Essa disciplina de equações diferenciais, às vezes ela é exclusiva, né? Ou seja, tem faculdade que coloca lá na sua cadeia a disciplina equações diferenciais, né? E aí dentro dessa disciplina de equações diferenciais o pessoal aprende EDOs, um pouquinho de EDP, mas especificamente EDO. Mas tem muitas faculdades, por exemplo a minha, né, lá na UNB, onde a gente resolvia essas EDOs, né, dentro da disciplina de cálculo 2. Então, como precursor, né, dessas disciplinas, a gente tem aí o cálculo 1. É importantíssimo que você saiba, que você domine integração. Tranquilão? Mas a gente vai ver que é bem tranquilo, é muito fácil, né, a gente fazer essa separação. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas. Bora pro vídeo. Então, bora lá. Vamos aqui fazer um briefing inicial sobre as EDOs de primeira ordem, ou seja, que a função incógnita aparece no máximo ali com derivada de grau 1, tá? Por que a gente vai fazer um briefing geral? Porque as EDOs separáveis fazem parte das EDOs de primeira ordem, ou seja, é um tipo especial de EDO de primeira ordem. Então, de forma geral, a gente tem aqui as EDOs de primeira ordem. E como é que a gente escreve essas EDOs? A gente vai ter o formato geral, y' igual a dy dx, né? Só uma outra forma de representar, é um f de xy. Ou seja, a gente pode isolar a derivada de um lado da igualdade, do outro a gente vai ter ali uma função que depende de x e de y. Por exemplo, aqui, né, a gente pode ter x mais y, a gente pode ter y sobre x mais x quadrado, a gente pode ter y ao quadrado mais 2x, que é uma EDO não linear, e por aí vai. De forma geral, as EDOs, né, equações diferenciais ordinárias, elas têm apenas uma única variável independente. Nesse caso aqui a gente está dizendo que o x é a variável independente e a gente tem o y, que é a função incógnita, e no máximo vai aparecer uma derivada de grau 1. Beleza. Dito isto, né, que as EDOs de primeira ordem podem ser escritas na forma y' igual a f de xy, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns tipos de EDOs de primeira ordem. A gente tem as EDOs separáveis, que são as que a gente está interessado aqui agora. A gente tem as EDOs lineares. Todas essas aqui podem ser de primeira ordem, tá? A gente tem EDOs de segunda ordem lineares, mas eu estou falando aqui especificamente das de primeira ordem, que a gente vai, inclusive, né, as EDOs lineares, resolver de uma forma característica. Então, cada EDO que eu estou colocando aqui, a gente resolve de uma forma distinta. Então, a gente tem as separáveis, a gente tem as lineares, a gente tem as homogêneas no sentido de escala. Então, eu vou colocar aqui no sentido de escala. E isso é importante, por quê? Porque dentro das EDOs lineares, a gente tem as homogêneas também, né? Quando o termo lá que envolve sua variável independente é igual a zero. E a gente tem essas EDOs homogêneas no sentido de escala, que é quando a gente consegue escrever esse f de xy como sendo a razão de y sobre x, ou seja, só depende dessa razão. Então tem uma diferençazinha conceitual e ao longo do tempo a gente vai sanando isso. E a gente também tem as não lineares, né? Então, de forma geral, a gente tem esses 4 tipos de EDOs de primeira ordem, beleza? Agora, dentro das que a gente está interessado aqui, que são as separáveis, o que a gente pode fazer aqui? Ora, se elas são de primeira ordem, né, a gente pode escrevê-las na forma y', que é o próprio dy dx, que é um f de xy. Então, EDOs separáveis são de primeira ordem, ela pode utilizar esse mesmo formato. Só que qual é a grande vantagem quando a gente consegue encontrar uma EDO separável? É que esse f de xy, ele pode ser separado. Ou seja, a gente pode escrever como uma função só de x vezes uma função só de y, só relacionada à função incógnita. Então, por exemplo, aqui, xy
xy, eu tenho uma parcela que só depende de x e eu tenho uma parcela que só depende de y. Eu posso escrever também aqui x ao cubo y quadrado, y ao cubo mais 1. Ou seja, x ao cubo que multiplica toda essa parcela. O x ao cubo faria o papel do f de x e esse y ao cubo mais 1 faria o papel do g de y. Ou seja, eu consigo separar bem as variáveis. Todas as vezes que eu conseguir escrever a EDO, a derivada, né, a própria derivada y', numa função de x vezes uma função de y, então a gente pode dizer que essa EDO é separável. E como é que a gente resolve? Por meio de técnicas de integração, conforme a gente vai ver. Beleza? Então, fique dito isso, a gente pode ir para o nosso exemplo aqui. A gente tem que verificar se essas EDOs são separáveis, né? E, caso sejam, a gente vai obter a solução geral. A gente não tem aqui uma condição inicial, então a gente vai colocar tudo em função de uma constante, tá? Então, o que a gente tem que fazer primeiro aqui nesse item A? A gente tem que isolar a derivada. Então, fazendo aqui, né, passando o x por outro lado, a gente vai ter y vezes y' é igual a menos x. O x estava positivo, vem para o outro lado negativo. Agora a gente vai passar o y dividindo. Então, a gente vai ter y' igual a menos x sobre y. Agora, perceba o seguinte, eu posso escrever isso como sendo um menos x vezes 1 sobre y. Então, esse menos x aqui tem o meu papel de f de x e esse 1 sobre y tem o meu papel de g de y. Ou seja, eu consigo escrever isso aqui como sendo um f de x vezes um g de y. Portanto, essa EDO, ela é separável. Ela é separável. A gente consegue resolver por meio da técnica de separação de variáveis. Agora, olha a diferença para essa aqui de baixo. Essa aqui a gente não precisa manipular para separar a derivada, porque o dy dx já está isolado aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar escrever na forma de f de x vezes g de y. A gente tem um y aqui no numerador que aparece nos dois termos. A gente tem um y quadrado e tem esse y multiplicando 2x. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui o y em evidência, vai ficar então y mais 2x, tudo isso dividido por x quadrado, e perceba o seguinte, eu poderia tentar escrever isso aqui como sendo um y vezes y mais 2x dividido por x quadrado. O y, ele até faz o papel de g de y, só que perceba que aqui no y mais 2x, eu tenho tanto y quanto x. Então, isso aqui ó, é diferente de f de x vezes g de y. Portanto, a EDO não é separável. Não é separável. Ou seja, quando a gente não consegue escrever na forma de um produto totalmente ali separado das variáveis, né, uma função de x e uma outra função de y, ela passa a ser não separável. A gente já pode afirmar que ela não é separável. Essa EDO especificamente, né, dy dx igual a y2 mais 2xy sobre x2, a gente vai resolver num próximo vídeo. Por quê? Porque por mais que ela não seja separável na variável y, ela é do tipo homogênea. Aquela homogênea que a gente falou no sentido de escala, né? Se a gente fizer y2 dividido por x2, vai ficar y sobre x ao quadrado. Se a gente fizer 2xy sobre x2, vai ficar 2 vezes y sobre x. Então, toda essa EDO depende da razão y sobre x. E essa é a característica de uma EDO homogênea no sentido de escala. E a gente vai ver, né, que essas EDOs homogêneas no sentido de escala podem também ser resolvidas por separação de variáveis, só que numa outra variável. Tranquilo? Mas vamos focar aqui na nossa EDO separável do item A. A gente sabe que ela é separável, então a gente vai simplesmente resolver por métodos, né, por técnicas de integração. Vamos de novo aqui mostrar, né, que a gente tem que isolar a derivada. Então vai ficar y vezes y' igual a menos x. Estou só repetindo o processo anterior. Isolando, a gente vai ter y' igual a menos x vezes 1 sobre y. Beleza. Agora, o que a gente sabe? Nós sabemos que y' é igual a dy dx. E aí a gente só vai repetir o lado direito, vai ficar menos x vezes 1 sobre y. Chegou aqui, cara, acabou o problema. A gente vai separar as variáveis. É como se, presta atenção, é como se eu passasse o dx multiplicando.
Então, em termos de resolução, é como se a gente estivesse fazendo aqui o cruz credo, multiplicando por dx dos dois lados, enfim. Então, é como se o dx estivesse em 1. Você não pode afirmar isso numa prova, porque matematicamente isso está errado. E seu professor pode anular simplesmente assim, né? Simplesmente por essa afirmação. Mas, para resolver, você simplesmente pode fazer o seguinte. Y está aqui, vai por outro lado, então vai ficar y dy é igual a menos x dx. Perceba que o y foi para o outro lado e é como se o dx fosse lá para cima junto do x. Tranquilo? Aqui acabou. Perceba que de um lado a gente tem variável y, do outro a gente tem o x, e agora a gente só vai integrar os dois lados. E quando a gente integra, né, cada lado vai gerar uma constante. Então, essa integral aqui de y dy vai gerar uma constante de integração. Essa outra integral de menos x dx vai gerar uma outra constante, só que a gente não precisa colocar as duas. Basta a gente contabilizar tudo nessa constante c aqui, que vai, né, juntar essas duas constantes em uma só. E, é claro, a gente nunca pode esquecer essa constante, por quê? Porque a gente está falando de uma integral indefinida. Ela não tem limite de integração, né? Não tem um azinho, um bzinho aqui de cada lado. A gente não tem esses limites de integração, mas essa constante, ela faz esse papel, né? É uma compensação. Beleza. Integral de y dy é a regra da potência, y² sobre 2. Integral de menos x dx é menos x² sobre 2. Tranquilaça essas integrais aqui, né? Então, vai ficar y² sobre 2 é igual a menos x² sobre 2, porque se você derivar cada uma delas, a gente obtém ali o integrando, né? Mas a nossa constante a gente não pode esquecer. Como a gente quer achar o resultado para y, a gente vai isolar e vai passar esse 2 multiplicando todo mundo lá. Então, isso implica que o nosso y² de x é igual a 2 vezes menos meio dá menos 1. Então, vai ficar menos x². 2 vezes c vai dar 2c. Então, a gente já vai chamar aqui de mais k, né? Onde esse k é igual ao 2c. O 2 ele passa multiplicando todo mundo. Agora, eu não quero y². Eu quero y de x. Então, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, quem é o nosso y de x? Primeiro, quando a gente tira a raiz quadrada de y², a gente vai ter módulo de y sobre x. O módulo de y sobre x é a raiz de y² de x, que vai ser a raiz de menos x² mais k. Tranquilo? Agora, se é módulo, eu posso substituir por mais ou menos. Então, isso implica que o nosso y de x é igual a mais ou menos raiz de menos x² mais k. E como é que a gente sabe que a solução positiva ou negativa é a solução do problema? As duas podem ser. Se a gente quiser conferir, né, basta que a gente tente chegar nessa igualdade aqui do problema. X mais cada uma dessas funções vezes cada uma das derivadas aqui, se der igual a zero, ela é solução. Agora, isso aqui é uma solução geral. Solução geral. Por quê? Porque a gente tem uma constante k aqui. Essa constante k, a gente só consegue, né, definir uma solução única para esse problema se a gente tivesse um problema de valor inicial ou uma condição de contorno. Por exemplo, y de 0 igual a 0. A gente substituiria, acharia k. Y de 1 igual a 2. Então, se deu 2 positivo, provavelmente a solução mais raiz é a solução, né, única. Se fosse y de 0 igual a menos 2, então o menos, né, esse menos y aqui, seria provavelmente a solução. Tranquilão? Tranquilo, né? Perceba que nosso único trabalho para mostrar se a EDO é separável ou não é se a gente conseguir escrever a nossa y', né, a nossa derivada, como sendo o produto entre duas funções completamente ali separáveis, né? Uma dependendo só de x, outra dependendo só de y. Quando a gente faz isso, a gente consegue, né, fazer como se a gente estivesse multiplicando por dx ali os dois lados, isola ali, vai ficar uma função de y vezes o dy, uma função de x vezes o dx, integra os dois lados, não esquecendo da constante de integração e acabou. Ou seja, mostrou que a derivada é um produto entre duas funções
que dependem de variáveis separadas, o resto é cálculo 1, o resto é integral. E aí a gente aplica as técnicas de integração que a gente vê lá, substituição, integração por partes, simplesmente teorema fundamental do cálculo, frações parciais e por aí vai. Tranquilo? Existe um ordenamento lógico dos conteúdos. E isso é muito importante que você tenha essa noção. Você nunca vai aprender nada de forma isolada. Existe um porquê de você seguir uma certa grade ali, existe um porquê de você aprender certas coisas antes, porque senão você acaba sofrendo. Se você tivesse ordenamento lógico, você com certeza não vai passar nenhum perrengue. Tranquilão? Então, sem mais delongas, vamos encerrar por aqui. Vamos para um próximo exemplo logo logo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.